Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Uma reforma sindical está na pauta política do governo, que, entre outras coisas, quer restringir o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição brasileira garante o amplo direito de organização sindical e prevê a não intervenção do Estado na atividade. Mesmo assim, é comum a reclamação dos trabalhadores em relação a práticas antissindicais por parte de patrões e mesmo do próprio Estado, enquanto patrão de servidores públicos. No programa de hoje, vamos tratar justamente dessas práticas antissindicais com o professor Eduardo Antônio Temponi Lebre, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nosso entrevistado é autor de obras sobre o tema e foi agraciado há 2 anos com o prêmio concedido pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, Seção de Santa Catarina. Professor Eduardo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Inicialmente eu pergunto sobre uma discussão que está em curso sobre a reforma sindical no Brasil. Ao mesmo tempo que ocorre essa discussão, a gente observa também um declínio do prestígio e da força dos sindicatos brasileiros. O senhor considera que estamos vivendo uma fase de transição daquela representação clássica dos sindicatos para um novo modelo? Eu agradeço o convite de estar aqui falando com vocês e acredito que sim, a transformação já começou, já ocorreu inclusive, e antes é necessário a gente fazer uma introdução sobre a história dos movimentos sindicais e a ligação dela com o nascimento do direito do trabalho. Então existem 2 correntes doutrinárias que são as majoritárias, que entendem a partir de que momento nasceu o direito do trabalho. A primeira delas acredita que o direito do trabalho já estava nas corporações de ofício e que as corporações de ofício da Idade Média elas tinham uma ligação profissional entre os mestres artesãos e os seus aprendizes e que esse tipo de relação já induziria ao entendimento de que ali existia uma relação de emprego. Bem, a segunda posição é uma posição que já vem com a industrialização e há o êxodo rural. A população sai do campo e começa a trabalhar em indústrias para uma produção em série de bens de consumo. E então, nesse sentido, aparece uma terceira corrente que eu desenvolvi, que seria que o direito do trabalho nasce a partir do momento da intervenção estatal e não do contrato originário. Porque se a gente for pensar bem na história da humanidade, a prestação de serviços ela já vem desde a antiguidade, desde os romanos, da Grécia Antiga, onde existiam pessoas que construíam pontes, projetavam armas e fabricavam utensílios de todos os tipos na antiguidade. Certo. Então, a questão da prestação de serviço ela é muito antiga. Então, na minha opinião, o direito do trabalho nasce justamente quando o movimento sindical, a partir das suas conquistas, das suas reivindicações, força o Estado a tomar uma atitude, em primeiro lugar, em reconhecer a livre associação para esse fim, para essa finalidade, que é hoje entendida como sindicato. Então, nesse sentido, há o nascimento do direito do trabalho, porque foi a primeira intervenção do Estado em reconhecer o movimento dos trabalhadores organizados. A união faz a força, é o que todos colocam nesse sentido. E com relação a essa transição para esse novo modelo? Então, a transição é a seguinte, com a sociedade industrializada, nós passamos a ter uma escala de produção em alta tecnologia a partir da década de 90. E isso fez com que as empresas apostassem em redução de postos de trabalho, diminuição de vagas, e também a redução dos salários para patamares menores, valores econômicos mais baixos. Por quê? Porque há um contingente muito grande de desempregados. Então, a preocupação do sindicato hoje é de manter os postos de trabalho. Isso explica que, após a Constituição de 1988, ocorreu uma diminuição das greves. Apesar de ela ter sido um direito constitucionalizado em 88, acontece o inverso. Até 1988 havia muitas greves e a partir de então que ela passa a ser um direito já na Constituição de 88, há uma gradual diminuição. Por quê? Porque a indústria ela começa a apostar, primeiro, também na formação do indivíduo para que ele assuma diversas atividades dentro da empresa. Então, a grande massa de trabalhadores que era necessário para construir um equipamento eletrônico ou um automóvel passou a cada vez mais diminuir
pela força da tecnologia. E os trabalhadores e os sindicatos estão mais preocupados, então, em manter o emprego. Praticamente isso, mas há também uma outra situação. O sindicato, ele também é uma associação civil. E além das prerrogativas legais, que são competências sindicais, funções sindicais exercidas, há também a parte assistencial da associação civil, que é o sindicato, para os filiados do sindicato. Certo. Então, nesse ponto, os sindicatos cresceram muito, com convênios, com questões envolvendo planos de saúde, e creches, escolas, centros de formações para os empregados, recolocação no mercado de trabalho também. Isso é muito... essa transformação envolveu uma mudança de postura. O senhor não acha que os sindicatos perderam o foco, estão perdendo o foco? Não, o foco realmente não é que estão perdendo. Eu diria que há uma diminuição, talvez, por questões de mercado, que eu falei, e também da opinião pública não aceitar mais a greve como aceitava antes da Constituição de 88. Porque o movimento sindical, antes da Constituição de 88, tinha uma ligação política com a redemocratização do país. Certo. E hoje em dia já não há mais essa ligação. Então, a opinião pública muitas vezes é levada a se posicionar contrariamente às greves. Então, isso não significa que o trabalhador e que o empregado esteja satisfeito com os seus salários e com as suas condições de trabalho. Mas isso também significa que há uma grande parte da população economicamente ativa que está esperando aquele emprego também, certo, ansiosamente. Então, essa situação faz com que o sindicato mude o seu foco para diminuir, talvez, a linha reivindicatória de condições de trabalho e passe a cuidar mais dos seus filiados enquanto uma associação civil. Então, essa é a transformação que você me perguntou. Certo. Quer dizer, deixou de ser um movimento sindical também, que era um movimento político pela redemocratização do país, e passou, então, com a democracia implantada no Brasil, passou a atender os seus filiados. Então, há importância hoje de você ser um filiado do sindicato. Certo. Também pela disposição que o sindicato tem de defender os interesses da categoria, de forma geral, não só do sindicalizado, de toda a categoria, mas também porque o sindicalizado que é filiado ao sindicato também passa a ter os serviços assistenciais e o apoio do sindicato no sentido da associação civil que ele é também. Muito bem, professor Eduardo, nós precisamos fazer um breve intervalo, nós voltamos em seguida. É um minuto só.